Beleza? Começou a gravação, então nós estamos falando da 7.8. A 7.8 é procedimentos e documentos, né? Como que a gente registra, como que a gente guarda, quais os documentos importantes para cada NR. Então, eu recomendo vocês, né, aquela mesma planilhinha, mesma coisa, vai estudando, NR1, que documento que eu tenho que ter, NR2 tal, e assim vai, tá? Eu vou passar hoje para vocês aqui uma auditoria, né, então vou mostrar para vocês uma auditoria, certo, que é uma auditoria de gestão, né, integrada. Então, ele fala de 9 mil, 14 mil, OSAs, responsabilidade social, tudo. Então, eu vou mostrar para vocês. Mas vou dar mais ênfase mesmo na segurança do trabalho. Só para vocês terem uma ideia como funciona aí uma auditoria, tá bom? Então, vou lá compartilhar. Esse material depois eu mando para vocês. Então, eu tenho aqui, né, uma auditoria, tá? Então, eu tenho os módulos, né? Então, eu tenho aqui o primeiro módulo, que é meio ambiente. Então, ele tem aqui as perguntas, né? Depois eu vou mostrar para vocês com mais calma, tá? Sobre a parte de meio ambiente, né? Aí tem a parte de segurança e saúde do trabalho. Então, isso aqui é a forma que vai fazer a auditoria, né? Então, o que ele vai verificar, vou mostrar aqui também para vocês. Depois tem o módulo de responsabilidade social, né? Então, o que ele pergunta em questão de responsabilidade social. E depois tem os critérios de avaliação. Esses critérios de avaliação, para saber se está insatisfatório, satisfatório, aí ele tem aqui os critérios, tá? Então, eu tenho o critério aqui direto vou colocar aqui de segurança, tá bom? Mas tem todos aqui. Então, eu vou mostrar primeiro para vocês lá na frente, depois a gente vem ver aqui para vocês entenderem um pouco o que é o satisfatório, o que não é o satisfatório, né? O que para um auditor é importante, né? Ou não é importante. Então, um exemplo aqui, vamos já falar de segurança do trabalho aqui, vamos começar por aqui. Segurança do trabalho. Então, estou aqui. Aí eu tenho aqui o seguinte, né? Descrição de segurança do trabalho, sistema de gestão de segurança e saúde ocupacional. Então ele começa, primeiro, né, por ser um órgão certificador, e que está auditando também, ele pergunta o seguinte: essa organização possui um sistema de gestão de segurança e saúde ocupacional implementado, certificado, conforme requisitos da norma 18.000? Ah, tem, por isso está sendo feita auditoria externa. Ah, tem, beleza, tal. E aí ele fala aqui, insatisfatório se ele não possui, satisfatório se possui um sistema de segurança de saúde ocupacional certificado por um organismo externo, tá? Aí vem lá, apresenta uma sistemática para identificar e classificar seus riscos ocupacionais similar. Então, insatisfatório se não possui nada, e satisfatório possui uma sistemática definida. Devem ser identificados, no mínimo, perigos relativos às suas atividades, como riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos, etc. O que é isso aqui? O que é isso, galera? Isso é aquela matriz de riscos, né? Que a gente tem visto aí, o inventário, né? Então, o inventário, tá? Então, só que ele chama o seguinte: deve ser identificado no mínimo os perigos relativos às atividades, né? Os riscos físico-químicos, entendeu? Então, aí seria satisfatório. Os principais perigos e riscos da organização são adequadamente classificados e controlados? Então, se não for, né, então é insatisfatório. Se são identificados e classificados perigos significativos para a organização com exposição, produtos químicos, trabalho em espaço confinado, trabalhos em altura, ruído, vibração, riscos biológicos, etc. Né? Aqui. A organização possui uma política de segurança e saúde? Tá? Isso são ainda os requisitos da norma, né? Então, estabeleceu e documentou a política. A organização definiu seus objetivos e metas? Sim, estabeleceu e definiu. Nós já falamos até disso, né? Em outras ocasiões.
Possui indicadores e plano de ação, ó, indicadores, lembra que nós falamos números? Então, estabeleceu os programas de gestão para atingir suas metas, né? Então, colocando seus objetivos e tal. Desenvolve ações de treinamento e conscientização de seus funcionários em relação aos perigos ocupacionais significativos, políticas, indicadores e tal. Desenvolve ações e colaboradores demonstram estar consciente. Então, isso aqui é na hora que a gente vai perguntar para o funcionário se ele recebeu treinamento, né? Se ele pode falar para a gente alguma coisa. Então, se ele falar alguma coisa, demonstra que ele está conscientizado. Desenvolve ações de integração e conscientização relativos aos seus perigos e riscos significativos junto aos prestadores de serviços terceirizados. Então, definiu uma sistemática e quais os assuntos serão comunicados aos prestadores de serviço. Então, vocês observam que ele tem aqui o que o auditor vai perguntar, que também está dentro da norma e tal, e o que vai ser considerado como satisfatório, tá? Possui um plano de atendimento a emergências de acordo com seus perigos e riscos significativos, também está dentro da 45 mil, era OSAS 18 e agora 45. Sim, possui um plano, né, com cenários identificados e realiza simulados. Então, você observa que aqui é uma forma dele classificar o que é satisfatório e insatisfatório, né? Isso é uma planilha do auditor. E o auditor, de posse dessa informação, ele vai ver se ele vai dar como satisfatório ou não, ou se seria atende ou não atende, ou conforme ou não conforme, tá bom? Possui sistemática da gestão de fornecedores? Possui e qualifica seus fornecedores conforme critério pré-estabelecido, que estaria escrito no seu manual. Aí a gente tem requisitos legais, né? Então aqui começa a brincadeira, né? Então começa aqui. A organização apresenta alguma sistemática para identificar os requisitos legais e outros requisitos aplicáveis à sua atividade relativa à segurança e saúde ocupacional? Então, quando eu fazer uma pergunta dessa, se você não entender a pergunta, você morreu na praia, né? Então, a resposta aqui satisfatória possui uma sistemática formalizada e identifica as leis aplicáveis à sua atividade. O que é isso aqui? De cara, entendeu? Você tem que interpretar esse negócio aí para gestão. Então, se ela apresenta alguma sistemática, qual sistemática? Como que você identifica? Como que você faz? Que tipo de documento que eu vou? Olha, eu tenho um documento que nesse documento eu vou formalizar, eu vou identificar, tá? Ou todas as leis, né, e normas que a gente vai atender. Então, pode ser até aquela tabelinha que nós fizemos, atende a NR1, tem que atender a NR1, atende a 2, atende a 2, atende a 3, não, a 4, a 5, papapá, ppp, e você vai explicar por que atende. Essa sistemática de formalizar, identificar as leis aplicáveis. Então, você já tem ali, por isso que eu estou batendo muito na tecla, mostrando essa planilha para vocês, encorajando vocês a ler as normas e fazer essa sistemática de entender todas as normas, colocar o quê? Tudo ali formalizado, o que você vai fazer, você como empresa, tá bom? E aí vem aqui, os requisitos legais, aí tem lá, NR1, foram elaboradas instruções de segurança para atividades críticas na organização? Então foram, né, seria satisfatórios, foram elaboradas e contempladas controles relativos aos riscos significativos. Então, quando a gente, na norma, ele fala riscos significativos e insignificativos. Significativos são riscos que nós entendemos, a segurança do trabalho entende, que ele é importante. Aqueles riscos insignificativos são aqueles riscos que nós entendemos que ele é muito pequeno, entendeu? Ele é muito pequeno, ele está bem abaixo do limite de tolerância. Então, vamos supor, o limite de tolerância do ruído é quanto? É 85, está dando 60, entendeu? Então, é insignificante. Agora, eu tenho um risco de ruído a 90, aí é significativo. E aí, então, eu vou mencionar esse cara aí, beleza? Aí eu tenho a 2, né? NR2, o CAI, Certificado de Aprovação das Instalações, está regularizado junto à Delegacia Regional do Trabalho? Não possui. Possui sim o CAI ou protocolo junto à Delegacia Regional do Trabalho e a Declaração das Instalações. Eu não lembro se eu falei para vocês, no NR2 ele fala no CAI, tem até um modelinho lá do CAI, que é assim,
a empresa, ela, quando vai se instalar, ela pede para o Ministério do Trabalho, formaliza nesse documento, né, que está lá na NR2, e manda lá para a DRT, falando, olha, a gente vai fazer nossa planta aqui, tal, PPP, está atendendo a norma, tal. Aí o que ele vai lá? Ele vai lá dar uma olhada. Então vai lá um fiscal do Ministério do Trabalho, né, vai lá na empresa, dá uma olhada, tal, e aí ele dá esse documento, esse certificado de aprovação das instalações. Se você fez alguma alteração, se você mudou de fábrica, né, a fábrica estava em determinado local, no endereço mudou para outro, também pede, e eles vão dar esses certificados de aprovação das instalações. Às vezes, hoje, como eles estão com pouco funcionário, o que ele faz? Ele pede com que a empresa peça, né, para um engenheiro de segurança do trabalho fazer esses apontamentos, né, ou se responsabilizar, fazendo uma RT, inclusive, dizendo que ele atesta que essa instalação, ela atende todas as normas e tal. Aí, o que o camarada faz? Faz esse documento, faz a sua RT, né, a anotação de responsabilidade técnica no CREA, leva na DRT. A DRT, por sua vez, ela concede esse certificado de aprovação das instalações, tá? E aí é um documento importante. Para fins de auditoria, tem que ter, tá bom? A NR4, que verificar a classificação do CNAE, né, da organização, e respectivo grau de risco. Então, conhece e controla o SESMIT, né? Então, saber se realmente tem, se atende ou não, né? A NR4 ainda, o SESMIT está dimensionado e registrado de acordo com o grau de risco, o número de funcionários, engenheiro de segurança, técnico, né, médico e tal, né? Então, sim, verificar o dimensionamento conforme a tabela da NR4. Então, vai pegar lá o CAI, vai pegar o CAGED, vai ver o número de funcionários, então vai lá na tabelinha, vai ser super fácil. A NR4 ainda está devidamente registrada na Delegacia Regional do Trabalho, isso que é importante, porque não adianta você ter o seu SESMIT e ele não está registrado na delegacia, aí você tem que estar com um documento de registro, você tem que ter um registro de SESMIT. A NR5, né, que é da CIPA, está devidamente dimensionada e é atuante conforme o dimensionamento da NR5? Sim, né, ou não, mas vamos falar sempre no positivo, sim, conforme classificação da atividade, os colaboradores da CIPA estão identificados, né? Isso é importante, tá? Muito importante esse ponto aqui. Prestem atenção. Isso aqui eu já dei não conformidade. A NR5 CIPA está devidamente dimensionada e atuante conforme dimensionamento da NR5. Aí, para ser satisfatório, sim, conforme classificação da atividade, os colaboradores da CIPA estão identificados. Por isso, né, que hoje eu vejo até com pouca frequência, mas é passivo de não conforme, a identificação do membro da CIPA. Como que você identifica o membro da CIPA? Você vai identificar o membro da CIPA, ou seja ele com um bracelete, ou seja ele com um bottom, ou seja ele com alguma identificação, né, nas fábricas, né, uma camisa diferente, um boné diferente, enfim, ele tem que estar identificado. Olha que interessante, tá? Então, tem empresas que tomam uma não conformidade, porque quem são os membros da CIPA? Ah, o Zé ali. Quem que é? Aquele cara que está ali. Mas como que você identifica que ele é um membro da CIPA? Ah, não sei. Todo mundo sabe que ele é membro da CIPA, não, mas ele tem que estar identificado, tá? Entendeu? A NR5, verificar as atas de reuniões mensais da CIPA, né? E se as inspeções de segurança foram realizadas, porque faz parte da CIPA fazer as inspeções, então as reuniões e inspeções estão sendo realizadas mensalmente, né? Então verificou lá na ata. Na NR6, a organização controla e entrega os EPIs, né? Então existe um controle através de ficha de entrega, então vai evidenciar, né? Então vai pegar lá para saber se realmente tem. Na 9, foi elaborado e implementado o PPRA, visando o quê? A preservação da saúde e integridade física dos trabalhadores. O PPRA, ele prevê planejamento anual com estabelecimento de metas, prioridades e cronograma, estratégia e também a metodologia de ação, forma de registro, manutenção e também a divulgação dos dados, periodicidade e formas de avaliação do desenvolvimento do plano.
Seu conteúdo foi apresentado e discutido na CIPA, né? Nós já comentamos isso, que o PPR tem que ser apresentado na CIPA. Então está lá, o PPR está atualizado e seu conteúdo foi apresentado na reunião da CIPA. Como que você evidencia disso? Vai lá e vai verificar na ata, né, de reunião da CIPA, alguma coisa do tipo, o SESM te apresentou o PPRA, foi discutido, alguma coisa dessa forma. O PPRA contempla a avaliação e o controle dos riscos ambientais, incluindo agentes físicos, químicos, biológicos. Lógico, né, ele vai dar uma olhada, né, o auditor, para ver se contempla. Se contemplar, foram realizado monitoramento quantitativo dos agentes físicos e químicos. Então, presta atenção que para a auditoria, tá, para atendimento de requisitos legais, os riscos físicos, químicos e biológicos têm que ser quantitativos, tá bom? Então tem que avaliar, tá? Não é? Tem ruído qualitativo para auditoria, isso eu estou falando, gente, volto a dizer, uma empresa que tem uma certificação, né? Ela tem uma certificação da OSAS 18, né? Que agora passou para a ISO 45, tá? Então ela tem uma certificação, e aí o camarada vai em cima disso, porque dentro da estrutura dos requisitos legais da 45, ele fala isso, entendeu? Ele fala que tem que atender os requisitos legais aplicáveis. Quando eu falo requisitos legais aplicáveis, é o quê? Então, se aplica o risco físico, aqui, né? A gente tem risco físico, tem ruído, tá? Então, como que você sabe que tem ruído? Porque eu fiz a avaliação quantitativa, entendeu? Então, eu tenho que ter números para isso aí, tá? Na NR9, ainda, né, a elaboração e implementação do PPR ela é feita de forma integrada com empresas terceirizadas que atuam dentro do empreendimento, de forma a aplicar medidas visando a proteção de todos os trabalhadores expostos aos riscos gerados no estabelecimento. Sim, são exigidos dos terceiros e prestadores de serviço também a realização do PPR de acordo com as atividades a serem executadas dentro da organização. Então, é lógico, se eu tenho empresas terceirizadas que estão expostas aos meus riscos, então eu vou incluir eles no meu PPRA, eu vou dar a exposição de risco para a empresa terceirizada, tendo em vista que a lei fala que cada empresa tem que fazer o seu PPRA, eu passo os riscos para eles, né, com avaliações e tal, e eles fazem o PPRA deles. NR10, alguém quer perguntar? Professor. No caso da CIPA, quando tem empresa terceirizada, eles podem participar das reuniões? Da sua reunião? Pode. Hamilton, eu sou favorável que as empresas terceirizadas não tenham CIPA. Que ela pegue um representante, né, ou de preferência um líder, né, um cara lá, chefe, e faça parte da reunião da CIPA da contratante. Tá? É muito mais efetiva do que você tem sua empresa e você faz sua reunião da CIPA. Aí você tem a empresa de limpeza, ela faz a reunião dela. Você tem a empresa de segurança, ele faz ali a reunião dele. Você tem a empresa não sei o quê, eles fazem a reunião. Então, o que acontece nessas reuniões? Eles vão discutir assuntos que estão dentro da tua casa. Você está entendendo? Dentro da tua casa. Então, eles vão discutir algumas coisas relacionadas a eles, que são uniformes, tal, mas eles vão discutir coisas que estão dentro da sua casa. Então, é importante eles, né, pegarem os problemas, né, levar para o líder, e o líder, né, quem eles determinar, levar para a sua CIPA, porque a sua CIPA vai resolver. A CIPA dele não vai resolver. Se ele falar assim, olha, o nosso ambiente aqui de trabalho está muito ruim, e mandar para você, você tipo assim, não estou nem aí, isso não é problema meu. Tá? Agora, quando ele leva esse problema para a tua CIPA, aí sua CIPA fala assim, não, peraí, está dentro da empresa, e aí você vai correr atrás. Então, vale muito mais a pena, eu sou há mais de 20 anos a favor disso, sempre lutei por isso, entendeu? E em muitas empresas prestadoras de serviço aí eu sempre fiz dessa forma. Eu acho que é muito mais eficiente do que deixar os caras fazer a reunião deles. O cara faz a reunião dele e aí? Ele pode até participar dos treinamentos, né, esse representante? Sim, faz tudo. Sabe, você tem que perceber o seguinte, tá? Por isso que mudou, olha, presta atenção, hein? Mudou o termo há muitos anos, hein? Isso mudou o termo em
2004, se eu não me engano, 2004, na segunda revisão da ISO 9000, no 2000, não, 2004, acho que foi isso mesmo, mudou o termo de terceirizado para colaborador, entendeu? Então, mudou até, tinha mudado o termo, porque é o seguinte, o cara fica chamando como terceirizado, é o terceiro, como se fosse outro cara de outro planeta. Não, mas ele é um colaborador, ele faz parte integrante da minha empresa, e ele faz parte da máquina. Entendeu? Então, a limpeza faz parte da sua máquina de produção, a segurança faz parte da sua máquina. Então, eles não são colaboradores também, assim como seus funcionários são colaboradores para quê? Para que o sistema funcione, para que a empresa funcione. Né? Então, eu acho de grande valia que eles têm que participar sim, tá? Não todo mundo, né? Porque aí vai virar uma sopa, mas pegar um representante de cada empresa terceirizada e convidar eles, tá? Convidar não, intimar, né? Que olha, então as reuniões são esses dias e você tem que participar. E aí, na hora que eu estou fazendo a ata, né? Papapá, discutir, aí eu falo, então tá bom, agora. Empresa de limpeza, você tem alguma coisa a comentar? Eu tenho, aí ele coloca, a gente inclui na nossa ata e a gente vai para cima, entendeu? É muito importante. Se você, na empresa que você trabalha, se conseguir fazer isso, você vai ver que em resultados de segurança do trabalho, eles vão ser lá para cima. Beleza? Beleza, obrigado, senhor. Porque eu tinha feito trabalho sobre hipermercado, tem alguns até hipermercado que tem shopping dentro, né? Sim. A maioria deles, aí eu tava nessa dúvida. Então, porque aí tá o hipermercado, ele tem os problemas dele, lógico que tem, mas você concorda que ele não pode mudar muita regra porque ele está dentro aonde? Do shopping. Né? Então, o shopping, por sua vez, quem é o shopping? O shopping lá dentro deve ter poucas pessoas no shopping. O shopping deve ter umas 10 pessoas. Então, onde ele tem mais números, né? O shopping. Então, tem lá todos os seus condôminos, né? Então tá lá as lojas, tá lá a segurança. Então a segurança ela tem sua CIPA, a limpeza tem sua CIPA, as lojas grandes têm sua CIPA. E aí? Aí você está dentro do hipermercado lá, você vai discutir as questões internas só. E aí as questões externas, né, de instalação, você vai fazer o quê? Você vai fazer um documento e vai mandar para onde? Vai mandar para a empresa, né, para o condomínio lá do shopping. O shopping ele vai avaliar, não com questão de segurança, ele vai avaliar assim, como um pedido de um cliente, só isso. Entendeu? Eu lembro que no shopping de Aricanduva, eu fui a favor disso lá, eu fiz um comentário, mas há muitos anos atrás, em 90, 95, 96, eu fiz um comentário lá que era para fazer isso, e o pessoal tinha topado, falou, pô, eu acho interessante, falou, então, reúne todo mundo, pô. Tá? Então, os problemas internos de vocês discutem lá. Vocês marcam um momento lá, vocês discutem. Mas aqui vocês trazem para discussão que é o de uso geral. Bom? Aí nós temos aqui o NR10. Existe um laudo de instalação elétrica? Existe um prontuário das instalações? Isso é importante, a NR10 ela pede. A NR10 ela pede, né, um laudo de instalação elétrica, esse prontuário que tem que ter, entendeu? Esse prontuário consta até também os testes nas ferramentas, né, que tem que ser feito. Se você tem uma cabine primária, a luva, né, de acionamento lá de operação na cabine primária tem que ser feito o teste nela cada 6 meses. Se você tem o para-raio, né? Então tem que fazer lá também o laudo do SPDA. Então é muita coisa, você tem que fazer, até mesmo porque a cada 3 anos, quando você for fazer o AVCB, o próprio Corpo de Bombeiro pede. Tá? Então tá aqui, procedimentos de trabalho de energias perigosas. Os eletricistas recebendo treinamento de NR10, os laudos possuem RT, isso é importante. Nunca que você pode fazer um laudo sem RT, entendeu? Ou exigir um laudo sem RT. Sempre tem que ter um laudo com a RT, a anotação de responsabilidade técnica do engenheiro que fez. Foi realizado o laudo elétrico, os EPCs estão testados e validados,
Existem procedimentos para manuseio de energia perigosa. Os eletricistas possuem treinamento da NR10. Então, isso é importante. Quando fala em eletricidade em fábrica, em empresa, você tem que estar muito atento. Aí eu tenho aqui 5419, que fala também de parte elétrica. A 5419 fala, existe um laudo do SPDA, Sistema de Proteção, eu acabei de falar lá em cima, e tem aqui um item só para ela. Sim, foi realizada a medição e também o recolhido ART, tá? Isso é importante. Na NR11, verificar se existe movimentação de materiais via empilhadeira e as respectivas identificações dos empilhadeiristas. Então, são realizadas inspeções nas espelhadeiras, talhas de elevadores, cabos de aço. Na NR13, né, vaso de pressão, a organização possui vaso de pressão ou geradores a vapor, né, verificar laudos de inspeção. Então, a gente tem que fazer lá os laudos na NR13, ele fala, né, nos vasos de pressão, a gente tem que fazer lá, né, acho que já falei com vocês, para medir a espessura da parede, fazer os testes que tem que ser feitos, as permissões, pressões máxima admitida, né, e as pressões mínimas, tem que saber, tem que estar vendo se o vaso de pressão, né, o compressor tem um expurgo, se não tem, senão aquela água fica lá dentro, vai trazer problema, né. Então, realizadas inspeções nas caldeiras, vasos de pressão, foi recolhido o RT, né, do responsável técnico, realizadas aferições dos manômetros e válvula de segurança, né. A NR23. A NR23 fala que a organização possui licença do Corpo de Bombeiro, caso a licença possua condicionantes, foram aberta plano ou gestão de ação corretiva. Então, quando fala assim, condicionante, se teve algum comunicado, né, alguma coisa para fazer, porque às vezes o Corpo de Bombeiro vai e observa alguma coisa que não está de acordo, ele pede, né, ele dá um comunique, né, para você fazer as alterações, depois dá tudo certo. Então, possui licença e está atualizado. Aí, vem aqui, segurança, né, existe alguma sistemática, controle para liberação de trabalho de risco, como espaço confinado, trabalho em altura, tal, né? Existe isso aí porque a norma pede. Então tá lá. Existe sim uma sistemática, forma de liberação de trabalho de risco, liberação realizada pela segurança ou pessoa habilitada, né? Por eles. Então, existe um formulário, tal, né? Na 33, que é espaço confinado, a organização definiu um responsável técnico para as atividades relacionadas ao espaço confinado. Esses espaços confinados foram identificados e classificados. Quando você fala assim, espaço confinado identificado e classificado, na sua empresa, você tem que identificar e classificar o que é ou não espaço confinado. Então, você chega lá, tem lá um buraco qualquer. Aí você olha o buraco, né? Você entende que aquilo é um espaço confinado. Então, você identifica aquilo lá. Você classifica ele como espaço confinado, onde você vai colocar uma tampa, você vai colocar espaço confinado número 1. Né? E na sua planta, você vai colocar lá, olha, o espaço confinado 1, né? Vai fazer o desenho lá. Aí você vai no outro lugar, tem uma caixa d'água que só tem uma boquinha estreita, você olha lá, isso aqui é um espaço confinado. Então, aqui vou identificar como espaço confinado e vou colocar, esse é o espaço confinado 2, caixa d'água. Aí eu vou no outro lugar, vejo que tem um buraco lá não sei do que, tal, e vou, assim, eu vou identificando e classificando todos os espaços confinados. E aí eu identifico no local e também mapeio ele, que vou classificar, né, que tipo de espaço confinado, tá? Porque para entrar aí, só vai poder entrar com a permissão da segurança do trabalho, ou dependendo do tipo de trabalho, vai ter que fazer avaliação, né, para ver se tem oxigênio, se não tem, se tem algum contaminante, por aí vai. Sim, está definido, o responsável técnico e os responsáveis foram classificados, tá? A NR33 ainda, os supervisores, vigias e também colaboradores que acessam o espaço confinado estão com o exame de saúde em dia. É lógico, os caras têm que fazer, além de curso, tem que ter exames periódicos diferenciados. Então, fazem exame de saúde regularmente e registro de treinamento estão disponíveis.
existe uma sistemática para a investigação de acidente, como os acidentes são reportados e registrados, tá? Então, quando a gente vai auditar, a gente quer saber como que acontece acidente aqui, como que funciona. Então, sim, existe procedimento para investigação e análise de acidente. Nós temos aqui, sim, um formulário. Esse formulário que está aqui, ó, investigação de acidente, tá, tudo bem. E daí você faz o quê? Daí a gente vai tomar as ações corretivas, as preventivas, nós vamos fazer isso, pá, e você avança, entendeu? Mas tudo isso evidenciado. Eu estou provando para o auditor que eu tenho, tá? E que funciona. Os acidentes e casos de doença ocupacional ocorridos são emitidas as CATs, comunicado de acidente de trabalho, do Ministério do Trabalho, são emitidas para acidentes e casos de doença ocupacional. Então, são emitidas. Qual a evolução dos indicadores de desempenho, incluindo acidentes, incidentes, gravidades, frequência, absenteísmo, etc., ao longo de 3 anos anteriores? Sugestão de cálculo, né? Número de acidentes com perdas de dias em um ano, mais número de acidentes com restrições do trabalho em um ano, vezes 100, né? Dividido por homens e horas trabalhadas, né? Então, ele colocou aqui uma fórmula, tá? Então, essa fórmula está na 1480, né? Mas a fórmula que a gente tem, né, que a gente utiliza aquela taxa de frequência, taxa de gravidade, que são dias perdidos mais dias debitados vezes 1 milhão dividido por homens hora trabalhada, e mais os número de acidentes vezes 1 milhão dividido por homens hora trabalhada. Aí a gente vai ter a frequência e a gravidade também. Então, possui indicadores para as taxas de acidentes e incidentes, tá? Então, eu posso ter a minha taxa de gravidade, né? E também aquela minha pirâmide de Bird lá, que eu também posso colocar como indicadores, mas isso eu vou ter que definir lá no manual, tá? Então, eu acompanho a 1480, porque eu tenho que fazer uma estatística conforme a lei, né, conforme uma norma. Não posso, eu criei uma estatística, eu posso até criar, tá? Mas ela está baseada em quê? Eu criei do nada? Não, você criou com base em conhecimento científico disso e tal. Aí eu criei uma fórmula, tal. Entendeu? Você tem que se justificar. Possui um plano de atendimento às emergências de acordo com os seus perigos e riscos significativos, né? Possui um plano com cenários identificados e realiza simulado, né? Por isso que a auditoria ela exige que tenha evidência sobre o simulado. E como que você vai evidenciar um simulado, tá? Então, o simulado, normalmente, a gente faz registro, normalmente a gente aciona o bombeiro, normalmente a gente tira fotos, normalmente a gente coloca placas e tal. Isso são evidências para o auditor. Então, eu chego na sua empresa e falo, evidencia para mim que você fez um simulado aí de alguma coisa, né? Um simulado de evacuação de prédio. Aí você, então, gente, nós não saímos daqui aquele dia correndo, saímos, não. Isso para mim não é o suficiente, tem que ser documentos. Então você tem que evidenciar documentos, você tem que mostrar documentos para mim, evidenciando que daquele dia você fez tal, tá? Porque toda vez que você vai fazer um simulado, preste atenção, toda vez que você vai fazer uma evacuação de prédio, em primeiro lugar, você tem que informar o bombeiro, você tem que entregar, né, a cópia do seu plano de emergência no corpo de bombeiro próximo. Você tem que informar o corpo de bombeiro naquele dia. Falou, olha, a gente vai fazer um simulado aqui na empresa, tal. Você vai mandar um ofício para o corpo de bombeiro, você vai informar a polícia militar, você vai mandar um ofício ou informar a CET, você vai informar os prédios do lado da onde você tem sua empresa, tem que informar, isso é lei, tá? Você vai colocar uma placa, né? Você não quer sair gritando para todo mundo, você coloca toda uma placa em frente à sua empresa, né? Dizendo, olha, tal dia, tal hora a gente vai executar um teste de evacuação aqui, tal, conforme norma, tá? Mas o roteiro é esse, eu tenho que informar o corpo de bombeiro, eu tenho que informar a CT, eu tenho que informar a polícia militar, eu tenho que informar todos os vizinhos, né? Que isso vai acontecer,
tá bom? Que é um simulado. Isso é importante, hein, galera? Muito importante. E aí eu consigo evidenciar a partir desses documentos que foram enviados para esses órgãos aí oficiais. Então, são realizadas inspeções periódicas nos dispositivos de combate a incêndio, como extintores, hidrantes, sede de emergência. Existe uma equipe de brigada e socorrista devidamente treinada e identificada. Então, são realizadas inspeções mensais, trimestrais e também anuais. Os brigadistas são identificados, existe evidência de treinamento dos mesmos. Então, como que eu identifico um brigadista? É a mesma coisa, eu coloco um broche nele, né, um brochinho de brigadista, coloco, né, na produção, coloco um bracelete, coloco uma estampa nele, coloco uma camisa nele diferente, né, um boné diferente, o pessoal de escritório, né, um boto, né, mas não dá para colocar um boto, porque eu quero usar terno, tal, coloca lá um boné, um capacete, enfim, tem que ser identificado. Tem empresas que colocam na entrada da empresa, os nossos brigadistas de hoje são esses caras, né? Então, coloca lá foto de todos os brigadistas em todos os andares, então as pessoas começam a visualizar isso aí, fica muito mais fácil, tá? Aí tem a parte de saúde ocupacional, verificar as condições de higiene e limpeza dos sanitários, restaurante era de descanso, né? Então, atende os requisitos, né, da norma, né, como chuveiros, né, sanitários, isso é para ver lá na NR24. A organização possui laudo de potabilidade para água de consumo humano, água mineral, os restaurantes, sanitário, etc. Presta atenção, gente, presta atenção. A organização possui laudos de potabilidade. O que é isso? O que é isso? Se tem na sua empresa bebedouro, aqueles, né, de jato? Tem, professor. Então, você tem que fazer a limpeza nele a cada 6 meses com uma empresa especializada. Tá? Tem que fazer a cada 6 meses. Se tem caixa d'água, tem caixa d'água. Pelo menos, né, dependendo da empresa, a cada 6 meses, mas normalmente uma vez por ano você tem que lavar a caixa d'água. E aí você vai evidenciar. Você tem, tanto bebedor, né, de galão, qualquer tipo de bebedor você tem que fazer. Você tem a caixa d'água, e você fazendo a caixa d'água, você tem que fazer um laudo, né? E aí então você vai chamar uma empresa, né? Às vezes até a empresa que lava mesmo a caixa d'água, faz a higienização, eles também já fazem um laudo. A gente dá um laudo de potabilidade. Então a água é potável, né? Então tudo bem, aí você coloca este laudo ali. Isso é importantíssimo, tá? Se você trabalha numa empresa aí que tem bebedouro e nunca fizeram isso aí, ai Jesus, é problema, tá? Não pode, tem que fazer, principalmente bebedouro, produção, porra, você tem que fazer a cada 6 meses, entendeu? Tomar cuidado com isso, hein? Existe um PMOC, né, um plano de manutenção, operações e controle, né, sistema de ar-condicionado, são feitas análises semestrais. O ar-condicionado é um problema sério, né? Então, esse ar-condicionado, né, ou os ares condicionados que tem dentro da empresa, eles têm que passar por limpeza constante, tá? Então, de filtro, principalmente troca de gás e não sei o que, tal. Então, é complicado. Você tem que ter todos esses registros aí, né? Principalmente laudos e análise semestral. Na NR7, fala se o PC mensual foi elaborado, né, está atualizado, sim, né, foi feito, está tudo certinho. Como são controlados os exames de saúde, né, conforme o PCMSO, então os exames estão sendo realizados de acordo com o risco e também com a função, né, que ele coloca o tempo que ele vai fazer os exames. Foi protocolado o relatório anual do PCMSO do ano anterior na DRT. Antigamente era feito isso, tá? Hoje também não precisa mais protocolar o relatório anual, tá? O relatório anual só fica mesmo dentro do PCMSO. Né? Na NR17 foi realizado o laudo ergonômico do posto de trabalho, realizado avaliações para o profissional habilitado, tá? Então tem que tomar cuidado. O camarada é habilitado para fazer essas avaliações, porque quando fala em laudo, tá, lá tem que ser um profissional mesmo, né, que tenha feito aí um curso específico e tal para laudar o negócio, tá? Não é qualquer um que eu vou fazer um laudo aí, tem que tomar cuidado. A organização possui ambulatório médico e esse ambulatório médico está registrado na Anvisa. Olha,
o problema. Então, você tem aí um ambulatório dentro da empresa, então, o ambulatório é bem montado e tal, mas ele tem que estar registrado na Anvisa, entendeu? Está devidamente licenciada, não é? O camarada faz lá olha, isso aqui vai ser o departamento médico, e aí? Tem que ter autorização lá, tem que estar registrado na Anvisa. A organização possui unidades de suporte à vida, né, que seria ambulância, está cadastrado ou está registrado, né? Porque aí você eu tenho uma ambulância lá na fábrica, tá? E aí, mas aí eu fiz uma ambulância, não é só fazer, né, filho? Você tem que registrar, você tem que cadastrar ela tudo direitinho, tá bom? Então, isso aqui é algumas perguntas, né? Mas vocês perceberem que são perguntas importantes, voltadas para o quê? Para segurança do trabalho. Então, tem tudo aqui, né? Agora já entra em responsabilidade social, tal, né? Mas é importante vocês saberem. Então, nós temos aqui, né, nesse módulo de segurança ocupacional, aquelas perguntas que nós fizemos lá, e se está satisfatório ou insatisfatório, né? Então, a classificação é uma questão obrigatória, e aí se teve uma evidência ou não, né? Então, não evidenciado no sistema, objetivos não se encontram definidos. Então, tá vendo? O auditor, ele vai escrever aqui, então, ele coloca aqui como imprescindível, né? Então, mas tem que evidenciar. Eu não posso ter um SESMIT, o SESMIT está dimensionado e registrado de acordo com o grau de risco. Ponto. Tem que ser desse jeito. Então, é imprescindível que seja assim. Se não tiver, está errado. Se não tiver, é uma não conformidade, ponto final. Ah, mas é por causa de um funcionário, só é por causa de um funcionário, está errado e ponto, entendeu? Então, tem alguns pontos aqui importantes, né? Obrigatório e imprescindível, aqui, esse aqui. NR6. Como a organização controla e entrega EPI? Existe registro de entrega de acordo com o PPRA? Isso é imprescindível. Você não pode ter lá no PPRA que o cara tem que usar uma luva e você não dá luva para o cara. Né? E assim vai. Então, tem os itens, esses itens que nós vimos lá atrás, tá vendo? A organização possui base de pressão para geradores de vapor, verificar lá o de inspeção. Isso aqui é um item obrigatório. E a NR23, a empresa possui licença do Corpo de Bombeiro, caso exista, né? Então, isso é imprescindível. A empresa tem que ter a licença do Corpo de Bombeiro. Não tem já, sabe o que é? Eu não sabia que precisava, não conforme. Tá bom? Então, galera, é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Isso aqui eu vou compartilhar, tá? Eu vou compartilhar isso para vocês. E vou compartilhar também outra coisa. Eu não sei se eu não coloquei aqui. Mas, a princípio, é isso aqui que eu vou compartilhar, que é importante vocês já começarem a entender, né? Em questão de auditoria, né? Então, independente se vai ter auditoria ou não, mas você entender o que você tem que fazer esse documento, e você já tem que pensar, se alguém te perguntar, por que você tem que fazer, eu tenho que fazer para isso, tá bom? Então, isso é muito importante. Beleza, galera? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Não. Galera, tá tudo assistindo novela aí? A galera só põe aqui para dizer que tá vivo, mas tá todo mundo longe, né? Eu tô aqui, professor. Tô vendo que vocês estão aí. Ô, professor, deixa eu fazer uma pergunta. Mas eu acho que acaba sendo mais pessoal, assim. Opa! Não. Assim, pessoal, como que você trabalha, como que a gente faz para poder ter um controle de todos os vencimentos? Então, o que a gente precisa em primeiro lugar? Eu preciso saber quais documentos têm validade. Lembra que nós vimos, foi até na aula passada, que nós vimos a parte de reavaliação e revalidação dos documentos. Então, primeiro eu tenho que fazer uma relação de documentos, tá? Que é isso que nós estamos fazendo agora, tá? Que eles podem ser auditados. Então, eu começo lá o seguinte, tá? Vamos começar pela norma. Então, vou pegar minha norma. NR1, o que tem na NR1? Ordem de serviço. Eu altero ela quanto em quanto tempo? É assim que mudar o PPRA e tal. Então, conforme o PPRA. A NR2 é o CAI. O CAI já foi feito, então não precisa. Precisa renovar o CAI? Não, a não ser se tiver alteração. Aí na 3.4,
Tem validade do SESMIT só quando substitui, né? Se eu substituir o SESMIT, aí eu vou tal. NR5 tem, NR5 é anual. Aí eu já abro um espaço que eu já tenho que colocar 60 dias antes, tá? Da última reunião, para eu fazer o quê? Eu fazer todo o processo eleitoral, né? Então eu já tenho que deixar lá. NR6 tem validade? Tá. Tem os EPIs, né? Se você comprar, que tiver com uma validade curta, mas independente disso, o que vale a nota fiscal. Comprei com a nota fiscal que vale tal, estou usando e acabou. Então, se eu compro um sapato hoje, tá? Comprei um sapato, tô lá com um sapato, né? Comprei hoje, e daqui um mês ele perdeu o CA dele, tá? Mas não, no dia que eu comprei, tinha CA e tal, tá lá, se o fiscal do Ministério do Trabalho chegar, dá uma bota de um peão qualquer, pô, isso aqui, dá o CA. Mas CA tá vencido, não, mas quando eu comprei não tava, por isso que eu tenho que ter a nota fiscal. Por isso que quando eu peço para comprar meus EPIs, eu seguro o meu pedido de material, mais a nota fiscal, tá? De compra desse cara, mais o EPI, pronto, eu estou cegado. Porque se alguém chegar, mas está vencido. Não, afinal, quando eu comprei não estava. Entendeu? E ponto final, tá aqui, beijo, tchau. Aí eu vou avançando, tá? Então, esses requisitos da 3.214, que é as normas. Aí eu vou para o Corpo de Bombeiro a cada 3 anos, eu tenho CETESB a cada 3 anos, eu tenho CADRE a cada 2 anos, então eu vou vendo a minha necessidade, mas eu vou colocando ali, porque são muitas informações. Aí você pira. Então, aí você tem alguma empresa que faz você lembrar esses requisitos, tipo vencimento? Não, você tem que dar seus pulos, entendeu? Então, o que eu faço? Eu jogo uma planilha Excel, mas como a gente está sempre no dia a dia, tal, aí você já tem uma ideia, né? Então, eu tenho uma planilha que são esses documentos, né? Os documentos macros, né? Então, vamos supor, eu tenho licença de operação, que são cada 3 anos. Eu tenho lixo, que a cada 3 anos, cada 1 ano, agora mudou, a cada 1 ano. Então, o que eu vou fazendo? Eu vou colocando de uma forma, né, numa tabela, que aí sempre eu estou dando uma olhada, entendeu? Então, e meio de cabeça eu já sei, porque eu estou olhando ali constante, né? Além do trivial, né? Do trivial aí que a gente já sabe. Então, PPRA uma vez por ano, eu só preciso saber o quê? Colocar no meu cronograma quando que a gente vai começar a discutir. Então, se você deixar ele sempre, né, naqueles meses, vai ficar mais fácil. Por isso que no cronograma você, né, tenta visualizar tudo isso. Então, quando eu vou explodir minha planilha, pum, coloquei minha planilha, pum, de cara, eu já estou vendo, porque eu coloquei lá em verde, em amarelo, em vermelho, né? Vermelho nunca eu quero chegar, porque o vermelho, puto, estourou o prazo, entendeu? Certo. Então, aí é muita informação. Você tem que... Por isso que eu falo, a segurança do trabalho, ela é muito complexa, ela tem um monte de coisa. Aí, se você tiver meio ambiente, tiver mais um monte de coisa, então é um monte de exigências legais, né? Então, você tem que... Licença com a prefeitura, licença com o Estado, licença com o governo federal... né? Só no Estado você tem bombeiro, você tem polícia civil, entendeu? Então, CETESB, né? Então tem bastante coisa. É muita coisa mesmo. Por isso você tem que marcar, você tem que estar atento, tá? Porque se perder um prazo, às vezes é complicado, principalmente agora com esse negócio do e-social, se você não mandar as informações, o que vai acontecer? Automaticamente já vem a multa. Entendeu? Então, antigamente a gente mandava os quadros 3, 4, 5 e 6 da NR4, né? Então, até dia 31 de janeiro eu tinha que mandar. Para a CETESB, eu tenho que mandar até dia 31 de janeiro. Para a Polícia Civil, cada 3 meses eu tenho que mandar o relatório de quanto que eu gastei de produtos controlados. O Corpo de Bombeiro a cada 3 anos, entendeu? Então, é assim. Aí, se você coloca numa planilha, vai ficar muito mais fácil. Porque guardar tudo de cabeça não dá. É muita coisa. Muita coisa, muita coisa. Não dá mesmo. Não, é muita coisa. Você tem que ter um controle. Senão, se você não tiver um controle bem feitinho, tá? Com certeza você vai se perder. Tá? Ainda mais que nem se é uma empresa grande que tem tudo, aí, enfia, rodou. Tá? Eu lá na fábrica tenho tudo. Então tem que controlar tudo e paciência, né? Vai que vai. Entendeu?
Aí você vai, mas é costume, né? Depois você acostuma, você cria uma planilha bacana, que aí você, quase que todos os dias você tem coisa para fazer, né? Todo dia você tem alguma coisa para fazer. O dia que você acha, eu não tenho nada para fazer, né? Aí então você vai fazer as suas inspeções, fazer os seus levantamentos, né? Então tem muita coisa mesmo. Beleza? Beleza, obrigada. Tá, tem alguém mais com alguma pergunta, alguma dúvida? Tá bom. Não tem nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, eu vou encerrar a gravação.